Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteiros do Condado. Eu sou Davi Fontinelli, analista de fundos da XP Advisory. E aqui comigo temos Guilherme Avessa, também sócio e gestor da XP Advisory. Tudo bem, Avessa? Fala, Davi. Tudo bem? Mais um Carteiros. Lucas Collazo aí, cheio das suas atribuições agora na sua função no banco de atacado. Então, tá difícil encontrar o Lucas Collazo aqui, passa viajando pelo Brasil inteiro, mas... Nossos espectadores podem estar estranhando, né? Mas, de fato, eu não sei se ele... em qual cidade do Brasil que está, mas está conversando com gestores, então é bom porque quando ele está de volta, ele sempre passa vários insights aqui pra gente, né, no programa. Insights de bastidores também, né, que são importantes. E para hoje, Guilherme Avessa, nosso programa, o programa que eu diria ser bem especial, porque para quem está nos assistindo, escutando, talvez lembre que no último Carteiros do Condado, logo no comecinho a gente fez uma grande divulgação da premiação Outliers InfoMoney, que aconteceria em dias depois do programa, que é uma premiação anual que organizado pelo InfoMoney para premiar em várias categorias as gestoras e fundos da nossa indústria, né? Então, a premiação aconteceu, você estava lá participando, né? Pode até contar breves highlights. E hoje o programa vai ser para falar justamente dessas gestoras, desses fundos e também dos conteúdos, né, das cartas que essas gestoras publicam, quase que como num comentário da premiação, né, assim como tem lá as premiações do FIFA The Best, o Rodrigo do Vini, e os comentaristas argumentam a respeito, a gente vai aqui argumentar a respeito das gestoras e dos fundos, até porque tem categorias das gestoras vencedoras e categorias dos fundos vencedores. Então vai ser um programa interessante, eu diria, mas o evento em si foi um evento bem relevante, né? Você que estava lá, conta pra gente aí como foi. Exatamente, Davi. Eu acho que o evento em si vem para premiar uma indústria que já ultrapassou os 9 trilhões de reais sob gestão, já passou por momentos bons e ruins, o que é muito legal olhar para a indústria de fundos de investimentos no Brasil e ver o quanto ela evoluiu. Né? Poxa, a gente tem uma indústria de crédito privado que foi o grande destaque de 2024, que já tem uma solidez muito significativa num ambiente que não foi tão fácil assim para crédito corporativo e para as empresas aqui no Brasil, uma indústria de multimercados que já foi a queridinha dos investidores e tem passado por uma recuperação importante, gestores de ações que mesmo num ambiente, numa década que foi muito difícil, né, e o próprio Ibovespa não superou o CDI, mas gestores conseguiram gerar alfa num ambiente bastante adverso. Então o evento veio numa hora bastante propícia para celebrar essa indústria, que é uma indústria que ainda tem um espaço enorme para crescer e para ganhar mais espaço no bolso e na locação dos nossos clientes. Então foi um ambiente ali onde a gente teve a oportunidade de encontrar os principais gestores do mercado, as principais assets do Brasil, e todo mundo ali o legal ali é que você vai pegando um pouco da temperatura do Brasil, né, das dificuldades que a gente tem no cenário macroeconômico, mas todo mundo ali falando muito, muito focado em falar sobre os seus negócios, né? Então a gente, premiou a melhor asset do Brasil, as melhores gestoras do Brasil. Então o cenário macro obviamente influencia o processo de tomada de decisão do gestor, mas ali estavam todo mundo pensando muito nos seus negócios, né? E como fazer os seus negócios perpetuarem num ambiente em que os juros vão continuar mais altos, e a gente vai falar bastante na carta dos gestores. Então, o foco principal hoje do nosso papo aqui do Carteiros é especificamente entrar, né, nas casas que divulgam, né? Então, os vencedores que divulgam suas cartas vão ter aqui hoje a oportunidade aqui de ter a divulgação das suas cartas aqui para a nossa audiência. E a gente está num momento curioso, eu diria, de indústria, porque tirando a parte de crédito, que foi a grande beneficiada dos últimos anos, né, com a alta de juros e os gestores de crédito, para a parte de multimercado e ações, a gente viu, infelizmente, uma certa descrença para os gestores em geral, para a gestão ativa, quando a gente compara, como você falou, né, a questão dos índices versus o CDI, né, que foi o grande vencedor.
Mas o fato é que até em estudos que a gente faz, a gente percebe a ciclicidade dessa indústria, né? Então, no Brasil, os ciclos sempre foram curtos, tanto é que você até piora. O fulano tá perdendo do índice, CDI tá batendo, e aí rapidamente isso se revertia. E a diferença dessa vez é que o ciclo está sendo muito mais demorado, um ciclo de quase 5 anos desde a pandemia, né? De piora, degradação macro, digamos assim. E o investidor, naturalmente, tem uma memória curta, ele perpetua muitos dos comentários negativos para gestores em geral, né? Então, só que isso, em breve, assim, não vou cravar quando que vai vir um bull market, mas ele vai vir em algum momento, e isso naturalmente se reverte, então existe esse comportamento cíclico, e a gente acaba tendo uma memória mais curta e tende a perpetuar as performances aquém de índices para determinados casos, né? Mas trazendo de volta para a nossa premiação aqui, a gente vê que os nomes que aparecem são nomes muito bem qualificados para justamente continuarem outperformando, né, com retornos de destaque em seus respectivos grupos, e especialmente quando o mercado melhorar as condições macroeconômicas, né? Eu acho que isso vale frisar essa ciclicidade, digamos assim, da indústria de gestão ativa, né? E até por nesse teu ponto, assim, eu vejo que esse prêmio premiou a consistência, né? Então, poxa, a gente está numa indústria que tem algum grau de mortalidade importante entre os gestores, né? Assets surgem, assets deixam de existir, mas na prática aqui a gente já tem aos poucos a gente vai criando histórias de 5, 10, 15, 20 anos de sucesso, até que a gente tenha uma janela que a gente tenha várias IPs, né, que é independente de mais tempo, né, que começou em 1988. Eu imagino aqui essa indústria passando por alguma consolidação que a gente está vendo, mas aos poucos a gente começar a celebrar mais 20, 25, 30 anos de existência das gestoras, num modelo muito parecido com o que aconteceu no mercado americano. A única diferença é que a gente tem um gap de 30 anos de mercado entre a nossa indústria local versus o que aconteceu no mercado das assets independentes lá fora, e naturalmente a gente vai chegar no patamar que eles estão hoje em dia. Bom, sem mais delongas, eu tô com a minha colinha aqui porque foram várias premiações e categorias, mas a mais importante de todas foi a categoria Melhor Gestora do Ano, que ela pegou por diversos critérios e parâmetros objetivos de consistência, como você falou, de performance em relação ao peer, de captação, crescimento, enfim, e juntou tudo isso para todos os produtos da gestora e ranqueou. E a ordem a grande premiada foi a Quinéia Investimentos, em segundo lugar a SPX Capital, em terceiro lugar a Bradesco. E a Quinéia, que assim, é mais do que merecido em função de tudo que a gente já falou da gestora ao longo de todo Carteiras do Condado, né? Praticamente, que a gente menciona as cartas da Quinéia e a estratégia, principalmente a multimercado que a gente aborda aqui, mas ela acabou crescendo bastante na parte de renda fixa, né? Renda fixa crédito, renda fixa risco de mercado, e a gestora como um todo cresceu bastante nesses últimos tempos em função dessa competência, mas não só na renda fixa, em multimercado, também na parte de alternativos, infraestrutura, real estate, enfim, foram praticamente todas as frentes de negócio. A gestora conseguiu criar uma área de gestão bem sucedida frente a todo o mercado. Então, é um pouco dos argumentos que justificam essa premiação da Quinéia como a principal gestora do ano. E, de novo, todo Carteiros do Condado a gente comenta aqui, né? E até vinculando com ao conteúdo da Quinéia para a área de multimercado, até a gente trouxe aqui o quadro, ô Nando, se puder plotar aqui no slide. E o que é interessante, assim, que dessa premiação das melhores gestoras, eu enxergo uma característica em comum a todas as três, que é a questão de serem gestoras multiproduto, né? Então,
num ambiente mais difícil, onde o investidor diminuiu o seu apetite a risco, essa capacidade de você ter uma cultura forte, mesas em diferentes mercados, departamentos econômicos bastante robustos, permitiu que, poxa, a Kinea, que já historicamente já investe em alternativos desde a sua origem, mas a própria SPX fez esse movimento também no mundo de líquidos, crédito privado, o Bradesco a mesma coisa. Então, eu acho que o desenho da premiação desse ano mostra um pouco da importância de você conseguir construir um negócio, uma marca que te permita atuar em diferentes segmentos. E aí a Kinea foi a grande vencedora, né? Foram 7 premiações em diferentes estilos. A gente vai falar de 2 deles hoje. Um outro ponto também que permeia e faz parte das gestoras multiproduto, um benefício, digamos assim, né? Quando você pensa numa estrutura de asset que tem equipes operacionais e que tocam o negócio de uma maneira bem feita, as equipes de gestão focam na gestão. Acho que essa característica que eu queria frisar aqui, que é o gestor se preocupar principalmente com a gestão, ou seja, em executar o processo de investimento, rentabilizar o patrimônio dos investidores e gerar retornos excedentes ajustados ao risco que está correndo, que é o papel de todo gestor. Mas o fato é que em muitas gestoras acaba que em momentos negativos existem preocupações que ocupam a cabeça do gestor de negócio, né? Que faz parte para quem gere o seu próprio negócio. Você é um empreendedor e você tem que gerir o fundo, a empresa, as pessoas, as expectativas individuais, enfim. Então, isso compete, em termos de share of minds, com o que o gestor pensa para executar a estratégia. Davi, sabe que isso é uma temática da gente... Eu diria que em 2024 a gente falou muito sobre essa questão do multiproduto. Quando eu penso em 2025 e os próximos anos da indústria, eu vejo a indústria se perguntar... A gente falou muito sobre o CIO, sobre o gestor. Mas eu acho que cada vez mais vai ganhar relevância a figura do executivo, do CEO, das pessoas que estão ali voltadas a manter a cultura do negócio, ver se está tudo funcionando, quais são as peças, qual é o produto, qual é o modelo de crescimento. E eu acho que o VR na Kinea exemplifica muito bem essa figura do executivo que olha, né, que está preocupado com a perpetuação do business, e talvez seja uma figura ainda pouco falada, essa figura do executivo, né, no universo de assets aqui no Brasil. E a gente falou muito de multiproduto, né, dessa ampliação de grade que aconteceu nos últimos anos. Talvez essa figura do executivo, do CEO, comece a ganhar um pouco mais de peso e relevância na indústria de asset no Brasil aqui, olhando uma tendência estrutural. E aí na carta mensal da Kinea, a carta de multimercados, que engloba os mandatos de renda fixativa, de multimercados previdenciários e multimercados não previdenciários, eles trazem a temática de queima das bases fiscais ao redor do mundo. Acho que a gente fala muito de Brasil, né, de todo o problema estrutural em relação ao fiscal, do gasto do governo, e que tem mais sensibilizado, né, o mercado no cenário local, mas no mundo também a gente observa comportamentos parecidos e que, em falando de Estados Unidos, isso se reflete nas taxas de juros de longo prazo, né? Eles mostram na carta a curva de juros de 10 anos, como que a gente bateu as máximas em mais de 10 anos, e isso tem reflexo no mundo inteiro, mas que também vale para países na Europa, enfim. O aumento dos déficits, isso é uma questão conjuntural pertinente para o cenário. E como que eles traduzem isso, e até mostrando o quadro de posições que a Kinea sempre coloca na carta deles, ele tem apostas no mercado de juros, na alta dos juros dos Estados Unidos, corroborando com toda essa visão da deterioração fiscal do país. Tem também apostas na parte na curva de juros do Chile, que aqui é uma questão idiosincrática, né? Que não só eles, mas alguns outros gestores têm carregado essa aposta em função da queda exagerada que houve dos juros no Chile, cada qual com suas apostas específicas. Mas, por outro lado, eles equilibram essa aposta a favor da alta com posições aplicadas, ou seja, apostas a favor da queda de juros na República Tcheca, que é uma coisa bem mais idiosincrática e menor,
e também no Reino Unido. A parte de ações, a Kinea também dedica uma parte relevante de sua carta para falar da temática de inteligência artificial. Até não comentou aqui na parte de mercado, mas teve o chamado DeepSeek Day ao longo do mês e que provocou, por receio de mercado, por incerteza, por aumento de incertezas, uma queda exagerada em ações principalmente de semicondutores, como a Nvidia, e com reflexo nos índices americanos, por exemplo, em função da divulgação, né, da nova tecnologia da empresa chinesa DeepSeek, e que a Kinea, por exemplo, até abordou isso em podcasts, vai abordar também em novas cartas, né? O Rui Alves, que é o gestor do macro global, né? Mas que engloba a parte de ações globais, teses temáticas globais, ele abordou isso amplamente, e na carta eles comentam que reduziram marginalmente a exposição em empresas de semicondutores e aumentaram na parte de softwares, que são os grandes beneficiados de você ter uma tecnologia de menor custo na parte do início da cadeia da inteligência artificial. Que é um pouco essa lógica, né? Porque existe uma cadeia bem extensa, que vai desde a geração de energia necessária para manutenção do ecossistema, até na ponta, que é a aplicação disso tudo, que seriam os softwares, né? Então, eles comentam na carta desse shift, e aí tem, além dessas teses, né? Tem toda a parte de ações no setor aeroespacial, financeiro, de bens industriais, que são teses que ele mantém na ponta comprada, mas aqui no Brasil também eles naturalmente carregam posições long short, né? Algumas teses compradas, outras vendidas, quase que de uma maneira estrutural. Só abrindo parênteses aqui, a Kinea tem esse perfil de ter posições direcionais nos mercados de juros, moedas, mas também tem muitas posições de valor relativo em ações, né? Seja no Brasil, lá fora. E na penúltima carta deles, eles fizeram um grande apanhado de 2024 falando desse processo. Foi até interessante, vale a pena quem quiser conferir mais o detalhe, porque eles comentam da atribuição de performance como que foi uma coisa equilibrada, né? E um gestor, por exemplo, que se confie só em teses direcionais no mercado de juros, vai ter momentos que ele vai underperformar e faz parte do jogo. Quando você equilibra essas estratégias, isso é mais saudável para a consistência do seu retorno. E aí, para fechar parte de posições, eles mantêm a tese comprada no dólar contra uma cesta de moedas. Então, o caso de China, Suécia, México, Brasil, Reino Unido. E não só eles aqui, né? Acho que boa parte do mercado mantém a tese long dólar, e aí você varia os cavalos na ponta vendida em função da tese de excepcionalismo americano. E no caso deles, principalmente China, é um case bastante comum entre os gestores. E aí, por fim, a parte de commodities, aqui é outro skill que eles carregam, né, que é uma coisa menos comum entre os gestores macro, mas aí tem um book diversificado em várias commodities, né, na ponta comprada, por exemplo, o ouro, mais várias outras, mas aqui é um risco menor, um menor consumo de risco. Então, esse aqui foi a visão da Kinea na parte de multimercado. E eu acho que esse material aqui da Kinea, né, que mostra essa diversificação que eles têm entre classes de ativos, é um pouco do movimento que quando a gente observa os multimercados de maneira geral tem ocorrido, né? Tá muito difícil encontrar e abrir um portfólio, abrir uma carteira onde exista um peso relevante de orçamento de risco nos ativos domésticos, né? Seja posições na curva de juros aqui no Brasil, na moeda, na bolsa. A leitura de que a gente vai passar pelo menos um primeiro trimestre, onde a maior parte do orçamento de risco da indústria vai estar voltada a ativos fora do Brasil, tá? A gente já começa a ver impactos disso em descorrelação
da classe de multimercados, né? O próprio IHFA, né? Quando a gente olha o que aconteceu no segundo semestre do ano passado, onde a gente teve uma NTN-B saindo de IPCA mais 6 e pouquinho, indo para IPCA mais 8, uma abertura importante na curva de juros aqui no Brasil, uma queda importante da Bolsa aqui do Brasil, o IHFA performou bem. E não necessariamente performou bem porque os gestores estavam apostando contra o Brasil, mas na prática os gestores estavam com um portfólio mais diversificado em commodities, em outras classes de ativos, mas especialmente fazendo uma alocação maior fora do Brasil. A gente mostrou, né, lá quando a gente fez em 2023 o relatório da performance dos fundos multimercados, em que naquele momento a gente tinha passado em 2023 por um período onde tudo era uma grande resultante dos juros nos Estados Unidos. Os juros caíam por conta de uma crise específica, de uma preocupação no sistema financeiro americano. Os juros do mundo inteiro caíam e depois a discussão do juros subir impactavam os juros de todas as grandes economias. A realidade é que já desde 2024... os países voltaram a operar nas suas dinâmicas próprias internas, né? O Brasil operando como Brasil, o México como México, o Chile como Chile, e saiu um pouco desse ruído do juro americano impactando o preço de ativo. Então eu diria que já aconteceu em 2024 e para 2025 é uma realidade que é muito positiva para fundo multimercado, que deixa de ser um call único de direção para onde vai o juros dos americanos, mas na prática os gestores vão ter essa oportunidade de explorar, como aqui, né, aqui República Tcheca, Reino Unido, então os riscos específicos de cada um dos países começam a fazer preço e isso é muito bom para a indústria. Um comentário rápido sobre operar fora equivale para muitas das pessoas que escutam que os gestores estão posicionados fora e se questionam sobre a capacidade dos gestores de ganharem dinheiro fora, ou principalmente é um questionamento do mercado como um todo, de até criticar isso. Eu escutei um comentário de um gestor e eu acabo concordando com essa opinião, que sobre ganhar dinheiro. Porque no fundo, se você tem organização e disciplina no que você faz e até uma certa orientação do seu CIO, digamos assim, qualquer mercado que você olhe e foque nisso, você vai encontrar alguma oportunidade. Então esse é o grande insight. Se você tem o mérito, o que eu quero dizer é que você é capaz de, não que todo mundo que faça isso vai conseguir, porque é difícil, exige um talento, digamos assim, mas existem várias, não várias, mas existem boas gestoras, como a SPX, por exemplo, e várias outras que a gente acaba trazendo aqui, como a Quinéa, por exemplo, também, que tem essas pessoas competentes para tal. Então, não é você simplesmente olhar que o gestor está operando o mercado fora que você vai acreditar que ele não vai ganhar dinheiro, porque isso não faz muito sentido. O que importa é a gestão de risco, a disciplina de acompanhamento de mercados e o talento para você montar posições razoáveis quando o mercado oferece oportunidades, né? Então, é um pouco da lógica que eu acredito. E na prática, assim, vai ter muita gente que vai alocar dinheiro fora do Brasil e vai perder dinheiro, vai ter o grupo das casas que fizeram um bom processo e não necessariamente, né, obviamente vai ter a gestão de risco, mas podem ou não ganhar dinheiro. É muito difícil, né, tentar simplificar essa análise, né, no termo os gestores estão indo para fora e não sabem ganhar dinheiro. A gente já viu isso em outros momentos, a gente consegue observar na atribuição de performance que existe um grupo, uma quantidade razoável de gestores que têm um processo já bastante sofisticado, que operam desde países aqui na América Latina, Chile, Colômbia, Peru, casas que já tradicionalmente operam G10, já operam as grandes economias desenvolvidas, e vai existir ainda o nicho, né, que saiu de moda, mas dos operadores de Brasil, né, que foi muito difícil operar, né, então é até um pouco do retrato que a gente fala muito que aconteceu em 2024, né, as casas que fizeram esse processo de internacionalização performaram até melhor do que as casas que são mais concentradas aqui no Brasil. O desafio do alocador vai ser exatamente compor o gestor que opera melhor na América Latina, com o gestor que já tem uma tradição de operar lá fora e com casas que vão ter ali uma flexibilidade maior de
operar Brasil, entendendo que o cenário de Brasil ainda é bastante complexo, né? Eu acho que o segredo aqui está muito mais no mix, né? Em identificar quem são essas pessoas, do que tentar cravar uma frase, não, poxa, os gestores não conseguem ganhar dinheiro fora do Brasil, não conseguem ganhar dinheiro na Alemanha, na Argentina, no Peru, no México. Na verdade, é tudo uma questão de processo de investimento. E falando de operar fora, a segunda colocada na categoria de melhor gestora do ano foi a SPX. A SPX que é uma casa amplamente conhecida, diria que principalmente pela estratégia multimercado, que foi a primeira, é a mais tradicional e dos multimercados mais bem-sucedidos no Brasil, mas que hoje é uma gestora multiproduto. Eu diria que principalmente nas áreas líquidas, ela é a grande referência, seja na parte de multimercado, na parte de ação, parte de crédito, ela até é relativamente recente, nasceu em 2019, mas já se consolidou como das principais gestoras de crédito, liderada pelo Albano. E eu acho que parte desse mérito nessas áreas levou a ela receber essa premiação. E para o programa de hoje eu queria destacar a carta de multimercados da SPX esse mês, do mês de janeiro. Ela que foi escrita pelo Marcelo Castro, que é um dos principais gestores de lá. Ele que, inclusive, ele chegou na SPX, se não me engano, em 2020. Foi algo relativamente recente. Mas ele é tão competente que rapidamente ele ascendeu para a posição do comitê executivo, do conselho de administração, em função de entrega de performance também, né? No livro dele especificamente. E é curioso porque ele tem uma visão muito ampla e holística de mundo, opera global, e de traçar cenários. Eu acho que até vale comentar aqui, comentário mais amplo, que o trabalho do gestor não é exatamente cravar um cenário específico e apostar nele, até porque a gente vive num mundo probabilístico e você não pode se confiar 100% em um único cenário, ou seja, você precisa traçar diferentes cenários e atribuir probabilidades e montar um portfólio que contemple tudo isso. Então, isso é um processo extremamente difícil, mas existem gestores que são capacitados para executar de uma maneira competente. Então, eu diria que o Marcelo Castro é um deles. E a carta, eles trazem 3 possíveis cenários para o novo governo americano. Entre outras coisas, eu acho que isso me chamou a atenção, porque na prática a gente até fala muito de Brasil, do Lula, mas tudo que acontece nos Estados Unidos tem um impacto relevante para a dinâmica de fluxo de capital para mercados emergentes e o que vai acontecer com a bolsa no Brasil. Muito dos movimentos que a gente vê acontecendo no Brasil, a gente vê uma correlação com mercados emergentes, por exemplo. E isso também tem um impacto das políticas econômica e fiscal dos Estados Unidos. Então, por isso que você entender primeiramente o cenário do governo americano é muito importante. Ele coloca na carta que um primeiro cenário otimista, menos provável, é um de transformação estratégica e disciplinada. Então, é um cenário que o governo vai conseguir executar um corte de gastos bem sucedido, vai preservar a bandeira do conservadorismo cultural, vai ter um sucesso na reforma da imigração, que é uma coisa que vem sendo implementada, e aqui sucesso você conseguir implementar sem uma revolta social que traga instabilidade, ou seja, uma coisa mais estável. Na questão da reestruturação econômica, né, toda a questão do déficit fiscal que eu comentei de Estados Unidos, de você conseguir alguma estabilidade nisso e que vai trazer estabilidade política, maior governabilidade, tudo isso é bom para a economia americana, para ativos de risco, enfim. O cenário pessimista, que é o que ele chama de caos e excessos, é um cenário em que existem diversas políticas erradas e decisões impulsivas do Trump, que vai gerar revoltas internas pela questão imigratória, revoltas na população que habita nos Estados Unidos, e aí naturalmente tem uma erosão de confiança das instituições entre a população,
a questão de tarifas, de todas as políticas de tarifas, de novas tarifas que ele pretende implementar, isso traz maior turbulência na economia, naturalmente, como a gente tem receio, e tem um aumento de polarização. Então, isso seria um cenário pessimista para o governo dos Estados Unidos. E aí, por fim, o cenário base é o cenário de impasse legislativo e desperdício de oportunidades, que é um cenário em que a falta de definição de uma agenda legislativa coerente vai trazer mais amarras políticas, ele não vai conseguir implementar e executar tudo que vem sendo falado, e em parte já existe uma certa observação de que as grandes falas mais midiáticas, né, que o Trump vinha falando não está correspondendo exatamente ao que ele vem executando, ao que vem sendo executado, por exemplo, em relação a tarifas em relação à China. E aí, com isso, no meio do mandato, nas midterm elections, o enfoque muda para sobrevivência política, e aí você tem um progresso mínimo e aumento de inércia política, né? Então, nesse momento de início do governo, eu diria que não só a SPX, por exemplo, mas o mercado tem tentado identificar quais são os ruídos e os sinais do que é efetivamente concreto do novo governo do Trump, né, nos Estados Unidos, que vai ter reflexo principalmente em níveis, né, para mercados emergentes, e aí Brasil acaba indo no bonde. E o Marcelo Castro, que você citou, que é quem escreveu a carta desse mês, né? A SPX faz o rodízio ali de quem escreve, né? Apesar do nome Marcelo Castro ser brasileiro, na prática tem uma carreira bastante consolidada no mercado de hedge funds lá fora. Então, eu acho que trata um pouco dessa temática que a gente falou, das casas que fizeram o processo de internacionalização, investimento em time de pesquisa, departamento econômico, e trazendo brasileiros ou não, mas pessoas que já têm um histórico de capacidade de geração de alfa lá fora, e o Marcelo é um dos casos da SPX que mostram o porquê desse investimento e como ele ganhou tanta relevância nos books lá dentro. E para fechar a categoria de gestora do ano, em terceiro lugar, ficou Bradesco Asset, que Bradesco Asset é a terceira maior gestora do Brasil e a segunda maior no mercado de crédito privado. Então, é uma das grandes referências junto com o Itaú em fundos de crédito privado. E os últimos 12 a 18 meses foi o ano, assim, da vida ever dessas duas gestoras, em função da captação, acredito que para as duas mais de 150 bilhões de reais para esses fundos. E não só a captação, mas o retorno dos fundos também, né? Acho que a equipe do Bradesco é uma equipe muito competente para crédito privado, numerosa, diligente, e que isso se reflete nos fundos de crédito da gestora, principalmente, e no histórico de longo prazo. Diria que eles têm um perfil mais conservador, mas que em momentos como os que a gente viu, principalmente em 2023, Americanas, Light, vários outros eventos de crédito, eles conseguiram se proteger nos fundos de crédito privado. Então, acho que vale esse destaque para Bradesco Asset. Exatamente, né? Acho que essa capacidade deles de não terem posições em cases que trouxeram algum tipo de volatilidade no crédito ali em 2023, particularmente 2023 e um pouco em 2024, fez com que eles ficassem bem ranqueados ali, especialmente nesse asset class de crédito privado, que foi muito beneficiado por essa busca por liquidez, produtos de crédito mais líquidos. E é interessante, né, que a gente vem de uma indústria onde a gente passou por uma geração onde todo mundo queria ser gestor de ações, né? Teve uma rodada, uma série de pessoas querendo migrar para esse mercado, e a realidade é que talvez agora a gente passe por uma geração de gestores e gestoras no universo de crédito privado, né? No Bradesco a gente tem o caso da Ana Rodella, no Itaú da Faiga, o próprio Vitor Toffolo também ali no time de crédito do Bradesco. Então talvez a gente comece a ver pessoas que não busquem só inspiração no mercado de equities, mas também no mercado de crédito no Brasil, e como consequência o crescimento também dessa indústria das assets independentes num futuro próximo. É curioso, né? Porque no país
como o Brasil, que é o país da renda fixa, do juro alto, a gente tem uma sobreoferta de talentos no mercado de ações e, diria eu, uma suboferta para a parte de crédito e crédito estruturado, por exemplo, que é um mercado que é menos maduro, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, mas eu sinto que, olhando para frente, mais gestoras tendo áreas de gestão de crédito estruturado, mercado de capitais acompanhando esse crescimento, deveria ter mais analistas interessados em trabalhar e serem remunerados com isso, né? Enquanto que mercado de ações está no momento de encolhimento do buy side, os analistas indo trabalhar no sell side, indo fazer outras coisas, porque o mercado, a indústria encolheu, né, nesses últimos 4 anos, principalmente. Crédito privado vai ser uma indústria que vai absorver muito profissional, tem toda essa questão de desintermediação do banco saindo como uma figura no crédito privado, isso descendo para o universo das assets, e é um pouco do que tem ajudado até a nossa própria economia aqui. Esse apetite do investidor local por crédito privado trouxe um fôlego adicional às companhias domésticas, num ambiente onde os juros vai permanecer bastante alto ainda por um período longo. Uma nova categoria que foi premiada, e essa que eu acho interessante até, categoria gestora revelação, que ela pega os mesmos critérios, parâmetros de avaliação, mas para gestores que nasceram, se não me engano, nos últimos 3 anos, né, até a data de avaliação. Então, 2022, 23 e 24. E os vencedores foram, em primeiro lugar, a Lumina, em segundo, Grão, e em terceiro lugar, a TB Capital. A Lumina, para quem não conhece, é uma gestora de alternativos, ela tem uma comunicação mais restrita, mas o principal sócio e gestor da Lumina é o Daniel Goldberg, que tem algumas aparições em podcasts e entrevistas que eu super recomendo. Acredito que no Outliers e Stock Pickers ele já participou. Sim. Não lembro, acredito que sim. Mas, enfim, aqui fica a sugestão para consumirem esse conteúdo, porque a filosofia de investimentos, a maneira de organizar o raciocínio é uma grande referência. Então, não só por isso que a gestora foi premiada, mas tem toda a competência para atuação nesse nicho de Special Situations, que é o foco da gestora Lumina. Nasceram recentemente, mas rapidamente se consolidaram como uma das principais nesse nicho. O que eu achei interessante na premiação da revelação é que aí ela foge à regra do que a gente viu de melhor gestora, né? As revelações, poxa, a Lumina muito voltada ao segmento ali de crédito estruturado, uma sofisticação muito grande ali na construção dos seus processos, né? E a grande notícia é que ela é uma das sócias investidoras da Verde, né? A Grão com uma proposta completamente diferente, né? Uma pegada mais voltada à tecnologia, redes sociais, né? Um business voltado ali ao grupo primo, então uma dinâmica mais na questão de produtos de previdência, diversificação, asset allocation, e em terceiro lugar uma gestora de equities, né? A TB Capital, do Davi e do Gabriel, que é uma gestora que compra ações nos Estados Unidos e no Brasil. Então, poxa, a gente, no mundo do consolidado, a gente está vendo os multiprodutos, e no mundo das gestoras revelações, talvez temas mais nichados, mas de gestoras e pessoas que têm um enorme histórico de mercado. Então, apesar de serem gestoras de revelação, na prática são pessoas que já tiveram outras experiências em grandes organizações e só fizeram o movimento de abrir o seu próprio negócio independente. E essa é uma categoria que existe uma ótica de avaliação dura, porque é o seguinte, qualquer gestora que nasceu entre 2022 e 2024 pegou um período selvagem para empreendedorismo, né? Então, quando você nasce, você tem uma marca nova, você precisa se consolidar, você precisa atrair o interesse dos investidores. Independentemente do seu nicho, se é crédito, multimercado, ações, você precisa se provar. Então, quem nasce e consegue crescer o seu negócio, fazer o trabalho bem feito e se destacar nesse período,
é porque realmente é um grande destaque positivo. Foi um período bem hostil para quem quis montar uma nova asset, então realmente tem um extra aqui, um parabéns extra para quem conseguiu montar um business nesses últimos 3 anos e conseguir fazer dar certo. E muito se fala que o melhor período para investir é o período que está mais difícil para captar sempre, né? Então, a ótica de você abrir em períodos ruins para captar é que os preços dos ativos estão bons. O problema é você não sobreviver até quando estiver bom para captar, né? Que pode acontecer com alguns nomes que nasceram nesse período. Exato. Vamos aos multimercados? Só antes eu queria comentar rapidamente aqui da carta da ATB, boa. porque é uma carta que, inclusive, eu nem sei se eles divulgam abertamente no site deles, eu acredito que não, tá? Mas é uma carta bastante interessante. É uma carta anual, extensa, e que traz diversos insights e reflexões filosóficas, né? Acho que o primeiro ponto, que até provocou uma reflexão em mim, né? Que é o objetivo de carta. Eles falam que, como é comum de se ver em outros casos, né? E outros gestores, que você aborda cases de investimento, eles não iriam falar disso na carta deles, porque não é a partir da leitura de cases de investimento que você entende o modelo mental de um gestor. Então, é alguma coisa, tipo, quando o gestor explica a sua tese de, sei lá, pegar uma ação aqui como Iguatemi, shoppings. Aí o gestor vai lá e explica de maneira extremamente detalhada, você entende a diligência ou capacidade intelectual, mas isso não vai exatamente te municiar para entender o processo mais amplo do gestor e apetite de arrisco, um pouco de como ele pensa, né? Digamos assim. Então, o foco da ATB é em falar um pouco da filosofia deles. E como você comentou, é um gestor que tem um escopo agnóstico, escopo geográfico agnóstico, né? Que eles buscam negócios que têm uma característica específica, que é basicamente empresa com um custo fixo de setup elevado, um custo marginal tendendo a zero, e que seja em um setor, que está inserido em um setor com mercado caracterizado por mercados endereçáveis extensos, crescentes, né? Então, é uma empresa que tem a capacidade de sustentar um lucro crescente ao longo do tempo, e na prática vai ser muitos cases do setor do amplo setor de tecnologia, tem a parte de semicondutores, softwares, e isso vai se expandindo lá no mercado americano, e aqui no Brasil também tem alguns negócios de vanguarda, digamos assim, que tem essa característica de crescer com custo marginal tendendo a zero. E eles trazem um conceito psicológico no contexto de cobertura de ações, de análise de ações, eles trazem o conceito da apercepção, que eu achei interessante aqui, porque é um conceito que é basicamente uma intuição, né? Acho que lembra um pouco do Sistema 1 do Daniel Kahneman, né? O sistema rápido de modo de pensar, mas quando você cobre o mercado de ações, existe um contexto prévio que você constrói, uma base intelectual, de modo que, conforme você vai compondo esse conhecimento ao longo do tempo, e não só em uma coisa muito específica, e sim nas coisas que tangenciam esse conhecimento, você constrói uma base, uma massa de conhecimento que cria essa apercepção, essa intuição, que quando você bate o olho, você tem um pensamento que você não sabe explicar exatamente como que ele surgiu, mas está lá. Ele foi composto ao longo do tempo, esse conhecimento composto ao longo do tempo, e é isso que eles buscam construir, compondo o conhecimento no que eles analisam. Né? Eles trazem também uma diferença, uma análise, né? Que até com um certo tom de crítica para o mercado local, mas é o título da exploração versus otimização de ideias. Porque quando você está num contexto como o mercado brasileiro, em que as ideias são escassas, o analista de ações ele vai otimizando o conhecimento. Ele vai cavando, lendo a nota de rodapé do balancete da empresa, a nota explicativa, para coisas que, às vezes, né, não deveriam drivear de maneira relevante a perspectiva futura do lucro da empresa. Mas como
o contexto de ideias, de novas empresas, novos setores, ele é escasso e tem muito analista qualificado, as pessoas sabem pra caramba dos negócios. Tipo assim, sabe extremamente todos os detalhes possíveis. Enquanto que lá fora, que é um mercado em que as ideias são abundantes, você shifta da otimização para exploração. Você vai explorar ideias, você vai construir conhecimento e compor esse conhecimento e construir essas teses com essa, no caso deles, esse perfil específico, nessa filosofia, e que, pensando em investimento em ações, é algo que está muito mais alinhado com a filosofia deles, né? E, pelo menos no histórico de 2 anos e pouquinho que eles construíram, eles foram muito bem sucedidos nessa filosofia, né? Então, acho que fica aqui o comentário de TB. É uma carta mais sobre processo de investimentos, né? Nós, como leitores de cartas, né? Qualquer tipo de carta é útil, é bom ler tese, é bom ler sobre cenário, é bom ler sobre filosofia de investimentos. Eu acho que o bom é a comunicação, né? O bom é você, de alguma forma, expor as suas ideias, seja através de uma tese, seja através da forma que você utiliza para uma tomada de decisão. Independente do que e do como, mas acho que isso ajuda, né? Ajuda o investidor a ganhar mais confiança, familiaridade e entender mais sobre o negócio. Então, a TB tem a filosofia dela bem clara ali, até na forma de escrever carta, mas o mais importante é essa comunicação para o investidor. Eu acho que é a grande revolução que a gente viveu ao longo desses últimos 5 anos, a forma que as assets se comunicam com o mercado. E essa carta da TB é um bom exemplo dela. Antes de a gente falar de multimercado, eu queria só passar rapidamente aqui por uma outra categoria, que é a categoria de gestores de alternativos, que é um mercado que eu diria que no Brasil ele sempre foi mais enxuto, as teses de alternativos em geral, mas como é uma indústria muito ampla, tem muito potencial de desenvolvimento. E aqui, principalmente para o público mais amplo, pessoa física, a parte de imobiliário é o que historicamente foi a mais bem consolidada, digamos assim. E as gestoras premiadas foram Kinea, XP Asset e BTG, que por coincidência são as 3 maiores gestoras de real estate do Brasil. Né? Então, a Kinea a gente já falou aqui bastante da empresa, né? Acho que na parte de alternativos ela também se destaca bastante, seja em infraestrutura, em real estate, private equity também, tem equipes muito bem qualificadas. E a XP Asset é uma gestora que eu diria ser talvez a gestora mais completa e complexa, no bom sentido, do mercado. Porque todos os nichos de estratégias que você imaginar, existe uma área de gestão na XP Asset para tocar essa estratégia. E com pessoas qualificadas e com histórico vencedor no mercado gerindo essas áreas, né? Então, eu acho que isso é uma característica muito peculiar da XP Asset. E quando a gente olha em alternativos, principalmente, né, a parte de imobiliário da XP Asset é das maiores do Brasil. Acho que, não sei se a segunda ou a terceira maior, mas é uma grande referência, né? Os fundos, né? Inclusive, no ano passado, o XP Malls bateu recordes de emissão, por exemplo. O Maxi Renda também já tinha batido outros recordes na parte de imobiliário também, né? Então, nessa área é um grande destaque. Na parte de special situations, né? Esse crédito, assim como a gente comentou da Lumina, teses de crédito estruturado, coisas bastante nichadas. A XP é uma das maiores do mercado, que já construiu um histórico bem sucedido. Enfim, a área de private equity, a área que está entre as maiores do mercado. A área de venture capital também fez uma captação muito bem sucedida, uma das maiores do varejo, se não a maior do varejo. Parte de fundos de private equity, que também anunciamos recentemente a contratação de uma nova gestora. Então, são vários exemplos dessas frentes de atuação em alternativos que a XP Asset acaba liderando ou estando entre os melhores do mercado em seus respectivos nichos, né? Então, acho que vale destacar aqui o segundo lugar da XP Asset, acho que disputando em páreo com Kinea. E é muito legal que eu acompanhei essa história, né? E ver se uma asset ser premiada como uma melhor gestora de investimentos alternativos.
ela não nasceu assim, né? Poxa, eu vi a história da Asset surgindo como um fundo de ações, né? A ideia inicial era talvez ser uma coisa mais parecida com o que é a Dynamo, né? Até o Júlio Capua, na época, isso está escrito no livro da história da empresa, trocava muita figurinha com a própria turma da Dynamo, né? E à medida do tempo, a Asset foi investindo em novas linhas de negócio, né? Ela não nasceu como uma casa de alternativos, mas ela foi desenvolvendo para ir montando as linhas de negócio e monta crédito e vai para imobiliário e depois olha para infraestrutura e todas as caixinhas que permeiam esse mundo de alternativos, com private equity, com venture capital. Então é muito legal ver a história sendo construída, né? Não necessariamente a asset nascendo já pronta, mas ela vai fazendo investimentos e trazendo sócios, trazendo pessoas que têm expertise para tocar esses negócios. Boa, muito bom. Continuando aqui nas premiações, a gente falou das gestoras, porque existiu essas categorias na premiação para a gestora como um todo, mas também tem categorias, e aqui com base em critérios quantitativos, né, para premiar os fundos, né? Então, por exemplo, aqui na parte de renda fixa crédito privado, os primeiros, os fundos premiados foram dois fundos do Bradesco, o Bradesco Ultra Crédito Privado e o Bradesco Private Crédito Privado, e o Sul América Crédito, SG. Então, a gente comentou já do Bradesco, né? A Sul América também é uma grande referência em crédito privado, uma filosofia que historicamente foi mais conservadora do que a média, mas que tem conseguido gerar valor agregado em seus diferentes portfólios, acho que vale destacar aqui. E na parte de multimercados, os fundos não previdenciários, os premiados foram Capstone Macro, Verde Ficfin e Absolute Vertex. A Capstone é uma gestora que a gente já falou dela em alguns podcasts aqui, mas que não tem carta do gestor. Não gosta de aparecer muito. É uma gestora low profile, que inclusive na premiação ela não compareceu. Mas a Verde é uma gestora que ela tem se destacado bem nos últimos 3 anos, principalmente, que foram anos extremamente difíceis para a indústria de multimercados e que ela conseguiu rentabilizar o fundo acima do CDI nesses 3 anos, né? Então, eu acho que isso explica essa parte da premiação. Acho que você também trouxe conteúdo deles, né, da Verde. Isso. Primeiro, o que eu achei interessante da premiação do multimercado é que a gente tem 3 assets com times sêniores, mas com ciclos diferentes de negócio, né? A Capstone, que foi a vencedora, é a gestora a mais novata, né? Apesar do time ser super sênior, ter histórico de SPX, mas é uma das assets ali com aproximadamente ali 5, 6 anos de existência, né? Mas que já conseguiu ocupar um espaço dentro desse grupo aí de maiores assets independentes no mundo multimercado do Brasil. Em segundo lugar, a Verde, que é a mais tradicional, né? Então, o gestor desde 97 fazendo gestão de recursos, que mostra um pouco da dificuldade, né, desse nosso mercado, ciclos bons, ciclos ruins, uma hora é alçado a gênio, uma hora talvez bastante questionado sobre a sua capacidade de gerar alfa em algum momento desse tempo, depois passou agora por um processo de recuperação importante na performance das cotas, reorganizou o business, hoje é um business ali que tem dedicado muito para sua célula de crédito privado, né? Então desenvolveu produtos e desenvolveu uma metodologia ali junto com o Parreiras dedicado a explorar alfa em crédito dentro do veículo multimercados. E a Absolute no meio do caminho, né? Então uma gestora já com um pouco mais de 10 anos ali, capitaneada pelo Thiago e pelo Fabiano Rios, também com bastante histórico de mercado, mas que está no meio do caminho ali entre Capstone e Verde em tempo de existência, né? Então foi muito legal que premiou assets em diferentes estágios de maturação. E a Verde, né, como você antecipou, né, tem passado por 3 anos de uma recuperação e um destaque importante na indústria,
né? Então, se voltar a 4, 5 anos atrás, talvez havia o questionamento, né, se a asset, será que já passou a moda, né? Será que ela vai ser ultrapassada por outros, por novos entrantes? E na prática ela conseguiu se estabelecer num período que foi bastante difícil para gerar alfa aqui no Brasil. E é interessante, né, que é a casa mais tradicional que tem o ativo mais moderno dentro do portfólio, né? A classe de ativo mais moderna, que seria as criptomoedas, né? Então carrega a posição pequena, mas carrega a posição e Bitcoin já desde o final do ano passado e segue carregando dentro do portfólio. Mas eu queria trazer, a gente falou muito de mundo, né? Mas vamos trazer um pouco a conversa para Brasil. A gente passou por um mês de janeiro de descompressão de risco, uma certa acomodação da curva de juros aqui no Brasil, bolsa subindo seus quase 5% no mês de janeiro, o real passando por uma janela de valorização, saiu de 6,20, chegou a bater 5,70, e a Verde vem questiona, né, faz o questionamento do porquê que a gente teve essa melhora de curto prazo. E infelizmente, na leitura deles, tá? Infelizmente para nós como brasileiros, a leitura deles é de que foram razões técnicas, né? Teve a questão de intervenção do Banco Central na moeda, que vendeu uma quantidade importante de dólares. A gente teve uma descompressão aqui, né? Então o investidor local está muito pouco alocado em ativos de risco. A gente teve um momento bom que a gente conversou de fluxo para mercados emergentes, e o Brasil acabou surfando essa onda positiva para mercados emergentes. Mas a leitura da Verde é bem clara, à medida que agora a gente tem um congresso voltando das suas férias entre dezembro e janeiro, o recesso parlamentar. A questão da discussão do aumento, né, da isenção de imposto de renda, essa discussão volte a entrar na pauta dos mercados. O mercado vai olhar e vai colocar um pouco mais peso no quadro fiscal do país e vai demandar prêmios de riscos maiores. E aí eu acho que é bastante simbólico. Eles seguem com uma posição vendida em bolsa no Brasil, e isso eu acho bastante importante para uma casa que já teve 30% de disposição comprada em equities aqui no Brasil, e nos momentos de mais pessimismo, né, em 2014 e 15, onde ele escreveu que no fundo do poço tinha o alçapão, ainda assim ele carregava 5% de disposição em equities local, e agora ele está vendido. Então mostra o quanto ele tem uma visão bastante preocupada aqui no Brasil, seguem aqui comprando, né? Eles têm a tese de comprar a inflação nos Estados Unidos, né? Então, uma leitura de que a gente ainda vai ter uma pressão inflacionária na economia americana. Então, tem comprado a TIPS, né? O que seria a NTNB americana, como um componente de diversificação e proteção dentro do portfólio. Tá? A gente traz também, né, a Capsule infelizmente não escreve cartas, mas a gente trouxe aqui também a carta da Absolute, que foi a terceira colocada, né? Que também trata da questão da incerteza global, né? Então, ele acha, a leitura aqui é que toda essa discussão que a gente tem de tarifas, né? A gente teve num dia a possibilidade de 25% de aumento de carga tributária para México e Canadá, 10% para a China. Depois estamos no meio de um período de 30 dias onde a gente vai descobrir efetivamente se isso vai acontecer e não, e qual magnitude. Mas na prática o efeito disso é uma economia global que vai passar por um processo de desaceleração. Então a gente vai ter uma força desinflacionária vindo lá de fora, o que de alguma forma pode dar algum tipo de alívio aqui, mas muito pouco. Na prática, o Banco Central aqui precisa ficar focado em, de alguma forma,
reancorar as expectativas de inflação para evitar potenciais choques que a gente pode sentir dado o nível de incerteza global maior, né? Então, enquanto a gente tiver um mundo mais incerto, o cenário para ativo de risco deve continuar bastante complicado e o Banco Central deve continuar tendo bastante desafios e como consequência, né, a Absolute segue sendo uma das casas que já historicamente, né, carrega uma posição comprada em ações internacionais e permeia essa posição ali via especialmente o S&P como uma das suas principais fontes de risco dentro do portfólio, né? Então é um pouco daquela consequência do quadro que a gente viu lá na Kinea, que são os gestores alocando a maior parte do risco fora do Brasil e bastante preocupados com o cenário doméstico local, mesmo com essa melhora em preço de ativo que a gente teve em janeiro. Com isso a gente encerra a categoria de multimercados. Na sequência aqui tem a categoria de fundos de ações, que aqui acho que vale só uma menção da premiação, né? O primeiro colocado foi o fundo da Tarpon GT. Em segundo lugar, de novo, o SPX, agora com a versão de ações, o Falcon. E em terceiro lugar, o Opportunity Lógica, completando aqui a categoria dos fundos líquidos não previdenciários. Agora, na Previdência, que também tem a sua categoria específica, começando por crédito, de novo Sul-América premiada, seguida por Kinea, crédito privado, e BTG, e Udprev. E aí, em multimercados, que é uma categoria, diga-se de passagem, que é muito próxima e similar à categoria dos fundos não previdenciários, que tem, em termos de mandatos, capacidade de geração de retornos, enfim. E a sequência foi de Adam, Icatuprev, Capitalo K10 e SPX Lancer, né, que, a começar por Adam, é um dos fundos mais tradicionais nesse formato multimercado high vol, né, na Previdência. Eu diria que Adam é a grande surpresa aqui, né? Poxa, é uma casa que passou por uma queda importante de patrimônio, ainda assim tá ainda dentro do grupo de grandes hedge funds que a gente tem na indústria, mas em algum momento ele chegou a ser o maior. O fundo flagship passou por uma janela ruim de performance, especialmente nos anos de 2022, 2023. 2024 foi um dos melhores em termos de performance. E o fundo de previdência, ele tem duas características um pouquinho diferentes do veículo flagship do mundo não previdenciário, né? A primeira é um portfólio mais concentrado em ativos brasileiros, então tem mais essa cara de operar Brasil. E o segundo ponto, eles consideram que a estratégia de previdência tem um horizonte mais longo dos investidores, então isso demanda um espaço maior, né? O stop não é tão curto. Então, os processos de recuperação de drawdown, né, eles podem ser mais rápidos à medida que o gestor não diminui risco num eventual período um pouco mais duro de performance. Então, isso permitiu com que o veículo previdenciário se recuperasse mais rápido e fez com que ele ficasse aqui ranqueado em primeiro lugar, tá? Também da ADA a gente trouxe aqui o desafio, a carta deles. As notícias não são tão boas, tá? E eu vou começar pelo final, que eu achei a frase bastante forte, né? Infelizmente, a piora das condições econômicas do mundo, exceto pelos Estados Unidos, se tornou uma verdade da qual não será possível escapar, embora seja difícil admitir. Então, com essa frase que eles terminam a carta, mostram o quão pessimistas eles estão com a dinâmica interna, em alguns momentos chegando a comparar o risco do Brasil enfrentar o que a Turquia enfrentou em termos de crise, né? Lembrando que Turquia é juro de 40 para inflação de 50, então juro real negativo, mostrando, né, e é um tema que a gente tem explorado muito, né, o quanto as variáveis nominais acabam não nos ajudando num cenário de descontrole fiscal, num cenário de descontrole inflacionário,
na prática, os títulos atrelados à inflação são a melhor forma de se defender para esse tipo de evento. Mas a dinâmica do Márcio Appel e time é uma dinâmica bastante preocupada com o que está por vir com o Brasil. E eu sei que a gente fala muito de política aqui, a gente fala muito do quadro fiscal, mas a leitura dele está ligado mais a uma temática estrutural. A questão da gente talvez ter uma balança comercial que não seja tão exuberante quanto o mercado está estimando. É o contraponto que eles trazem, né? Um Brasil que exporta soja para importar chat GPT. Então, mostrando o quanto o Brasil não se beneficia dessa tendência estrutural que é a inteligência artificial. Então, um desafio muito complicado que a gente tem como país. E aí, a leitura deles é de que não é só uma mudança política, né, só um ajuste fiscal. Obviamente o ajuste fiscal é importante e melhora as condições de curto prazo, mas a gente tem desafios estruturais muito relevantes que precisam ser endereçados, mas que a gente ainda não chegou perto de ter esse tipo de discussão. E aí o exemplo seria um pouco do que o Milei está fazendo na Argentina, né? O gradualismo não seria suficiente para corrigir esse problema que a gente tem aqui no Brasil. Então, poxa, eu acho também, como eu falo da Verde, né, que está short em bolsa aqui no Brasil, eu já vi o Márcio Appel comprar posição em bolsa aqui no Brasil antes da eleição em 2018. E quando perguntavam para ele se ele estava preocupado com o resultado da eleição, de quem seria presidente, ele falou, não estou comprando bolsa por conta do partido A, B ou C, eu estou comprando bolsa porque é uma oportunidade boa de investimento e as empresas estão bastante descontadas. Ele não está vendo isso essa vez, ele está vendo um gap bastante importante do Brasil versus Estados Unidos, mas não só o Brasil, como a Europa, como a China. Então, é uma linha aqui bastante voltada à diversificação internacional, né? E aí talvez fugindo um pouco da regra, ao invés de comprar S&P, ele tem optado por comprar Nasdaq. Então, pegar mais dessa temática de inteligência artificial mesmo e agora dessa migração para uma discussão mais voltada a software. Uma leitura de que o dólar vai continuar forte, esse acaba sendo um case que é bastante comum entre os gestores multimercados. E o que é interessante é também uma visão de que os juros nos Estados Unidos, por conta desse dinamismo econômico, é uma inflação que vai continuar um pouco mais pressionada, o Fed vai ser obrigado a manter os juros num patamar um pouco mais alto. Então, como componente de diversificação no portfólio, ele tem uma posição tomada em juros, apostando que os juros vão ser mais altos nos Estados Unidos, mas que isso não necessariamente é ruim para a Bolsa. Os juros vão ser mais altos porque é uma economia que vai conseguir crescer muito mais do que as outras e vai permitir com que a Bolsa continue entregando um retorno sustentável ao longo do tempo. E mais, né? O comentário da Adam é que mesmo se a gente passar por um processo onde os juros caiam nos Estados Unidos, isso vai ser um bom sinal para equities de que eles conseguiram fazer o pouso suave. Então é mais um gestor aqui que está trazendo um alerta, traz o alerta do quadro fiscal aqui do Brasil, mas eu acho que ele coloca um peso adicional que aqui a gente fica muito voltado ali à questão fiscal, que ela é muito importante, mas talvez depois, se de alguma forma a gente conseguir resolver o quadro fiscal, tem uma discussão, essa é uma discussão que não pode parar. A gente tem que tentar entender como que a gente vai competir num ambiente onde a gente vende commodities e estamos totalmente fora da discussão tecnológica e, pelo contrário, né, exportando boas pessoas, né? A gente exporta capital intelectual para trabalhar na Microsoft, na Amazon, nas grandes empresas globais. Então, uma visão bastante bearish. Bastante bearish do Brasil. Do lado de Adam, em segundo lugar, temos Capitalo K10, né? Acho que você trouxe aqui o conteúdo da carta do K10, que não é a do Zeta, né, que a gente comumente fala, mas que também está inserido na estrutura da Capitalo.
O comentário da Capitalo até, e do K10 especificamente, que eu acho que é o grande case do processo do multimesas, de diversificação de estratégias dentro do Brasil, né? São 14 mesas hoje dentro da Capitalo, as mais antigas Capitalo, Capa e Zeta, histórico super consistente, mas é interessante, né? E eles fazem os subprodutos, né? Com cada uma dessas mesas, é interessante ver o quão destaque uma dessas mesas, que é o K10, conseguiu nesse período aí, atingindo o segundo lugar. Então, dentro do universo de produtos de previdência, eu diria que ele é um dos que tem esse componente de maior diversificação. Então, ele traz uma cesta bastante diversificada em ativos internacionais, em commodities, que é um pouco da onde eles dedicam a carta, com uma visão um pouco mais preocupado com a soja, por questões climáticas, com o que aconteceu em Brasil e Argentina num período recente aí, dado o El Niño. E o que eu acho interessante aqui do K10 e vale para a própria Capitalo é a diversificação geográfica em termos de exposição, né? Então, quando a gente olha todo mundo comprado em bolsa americana, eles têm essa posição em bolsa norte-americana, mas também compram China e Coreia do Sul, e mais recentemente comprando bolsa do Canadá. Juros, enquanto todo mundo fala em juros Brasil, Estados Unidos, eles têm aposta no juro da Suécia, então apostando que os juros da Suécia vão ser mais baixos. Então acho que eles trazem um pouco desse componente de diversificação do portfólio para o mundo não previdência e para o mundo de previdência em particular, ainda por uma legislação que já sofisticou bastante, mas a gente ainda carece de produtos que oferecem essa diversificação que o K10 proporciona para o mercado. E aí, para fechar as categorias na Previdência, em terceiro lugar em multimercados vem a SPX, que a gente já comentou aqui, o SPX Lancer, que é a versão previdenciária do multimercado. Em renda variável, primeiro lugar foi também a SPX, assim como na parte de ações tinha sido premiada, né, o Falcon. Aqui a sua versão previdenciária, o SPX Long Bias Prev. Em segundo lugar, vem Kinea Ações Prev, que entre as várias premiações que a Kinea recebeu, né, que a gente comentou aqui, encaixou também na parte de ações, né? Inclusive a gente trouxe, isso é uma carta de ações da Kinea. O meu primeiro comentário, assim, até para os gestores de ações, dos premiados aqui, a Kinea foi a única com uma carta dedicada para escrever sobre ações, então contamos com a indústria de equities, né, entendendo que ainda o momento é difícil para o asset class como um todo, mas, poxa, trazer conteúdo, trazer carta é sempre importante. A gente vai falar até de uma, logo mais à frente, de uma que não foi premiada, mas tem um histórico bastante relevante. E a Kinea aqui vem nessa linha de trazer um pouco de conceitos, de ideias que influenciam o seu processo de tomada de decisão de investimentos. E eles trazem aqui o conceito do Michael Mauboussin, que escreveu um livro a respeito disso, que é o investimento sob expectativas, né? Quando a gente pensa em equities, a gente fala sobre múltiplo, PI, tá baixo, tá caro, tá alto, sobre a questão de fluxo de caixa, é uma empresa geradora de caixa, é uma empresa que vai passar por um período mais difícil de geração de caixa, e o que eles metrificam na carta de investimentos está relacionado às expectativas de lucro. Então, a ideia por trás do conteúdo que eles trazem na carta e que influencia o processo deles de avaliação das empresas é entender o quanto uma revisão nas expectativas de lucros das empresas, para o bem ou para o mal, pode impactar no preço das ações. A gente já vê até alguns fundos quantitativos operando isso através de um fator que é conhecido como momentum, né? Então, o momentum de earnings, de lucro dessa empresa está melhor, eu monto uma posição comprada. Eles fizeram através de regressão uma leitura tentando entender se era possível, né, olhando 12 meses, com 12 meses de antecedência, se uma revisão de lucro positiva ou negativa teria impacto no preço das ações, e da interpretação deles é possível sim, com algum grau de confiança, é possível você conseguir
tentar estimar essa mudança de expectativa de lucro na valorização do papel nos 12 meses seguintes. Tá? Então, é legal mais um gestor trazendo um pouco de filosofia, conceito, como pensa ações na hora de construir portfólio. E aí uma visão mais voltada a comprar empresas dolarizadas, um viés ainda, uma postura bastante conservadora ali na hora de construir portfólio. Não falam disso na carta, mas talvez seja um pouco ainda dessa questão desse contexto doméstico aqui no Brasil de muita incerteza. Então talvez seja um dos motivos de explicação para um portfólio talvez um pouco mais conservador dentro do universo de ações no Brasil. Boa, e na sequência da categoria de previdência e renda variável, tem o fundo do Bradesco Private Ações Dividendos, fechando o ranking. E com isso a gente encerra os comentários da premiação das gestoras e dos fundos. Aqui a gente também trouxe algumas menções honrosas, né, Avessa? Acho que 2 cartas que chamaram a atenção ao longo do mês, acho que vale a gente abordar aqui rapidamente no programa. E a próxima delas é a da Marasset. Isso, essa repercutiu bastante, então a gente fez questão de trazer aqui para vocês. Poxa, mais uma vez, só se fala de 2026, né, em 2025, então a Marasset foi uma das casas que dedicou uma parte importante da sua última carta para tentar destrinchar o que eles identificaram como uma grande oportunidade de mudança no cenário político a partir de 2026. E isso foi provocado, a gente trouxe aqui no material um destaque da carta deles, porque eles identificaram que mesmo a gente atingindo um nível muito baixo em termos de índice de miséria aqui no Brasil, que deveria se traduzir numa melhora de popularidade do governo, isso não aconteceu na prática. E aí, a partir do momento que eles identificaram que houve um gap, né, e a gente consegue ver ao longo dos diferentes governos, né, a questão de aprovação do governo versus a questão da saúde financeira das famílias aqui no Brasil, eles foram atrás para entender o que justificava o comportamento desse eleitor. E na visão da Marasset, que gerou uma grande repercussão no mercado financeiro, a leitura deles é de que a gente vai ter o voto evangélico sendo um voto determinante para a eleição aqui no Brasil. E além desse voto, eles já identificaram uma mudança no comportamento das votações no Brasil nos últimos 20 anos. E isso através das eleições municipais. No passado, havia uma direção bastante clara nas eleições municipais de um voto mais à esquerda. Isso foi mudando ao longo do tempo e a gente chegou na eleição municipal do ano passado, em 2024, no maior nível de desvio de votos, mas dessa vez não em direção à esquerda, mas em direção à direita. Então eles conectam esse momento que a gente vive na política e capturado via as eleições municipais com o modo e como pensam como pensa o eleitor evangélico, que ele é mais conservador, até mesmo do que o católico. Ele atribui o seu sucesso não ao governo, mas mais a questões ligadas à própria religião. Então, não necessariamente o impacto do governo vai influenciar a sua mudança de voto. E como consequência disso, eles acham que a gente vai passar por uma transição em 2026 que vai promover que a gente vai promover um governo com uma dinâmica que vai atacar o nosso desafio fiscal aqui de curto prazo. Só que o que é interessante é ver a implementação disso, né? A implementação disso não é já
adicionar risco dentro do portfólio, mas é um portfólio que pega muito ainda do carrego do CDI, muito caixa, muito ainda do benefício de carregar um CDI muito alto, e o que ele fez foi adicionar risco via compra de opção de EWZ, que tem o componente da Bolsa aqui do Brasil e que tem o componente do real, mas tudo isso através de derivativos. Ele não está adicionando risco com posições direcionais, comprando bolsa, mas eles têm através de derivativos adicionado risco dentro do portfólio. Assim, vamos falar muito ainda sobre eleições, muito provavelmente as cartas, esse é um tema que vai começar a aparecer mais entre os gestores, mas talvez a Mar Asset tenha antecipado essa discussão e colocado já um peso importante ali na sua decisão de alocação de capital. Boa, muito bom. E para fechar as nossas cartas, o próximo slide aqui mostra só uma palhinha que eu coloquei aqui, porque saiu recentemente a carta da Dynamo, que é uma grande referência no investimento em ações, e especificamente as cartas da Dynamo são muito famosas, porque acho que vale até conferir na tela aqui, você vê esse número, né? Carta da Dynamo 123, e é uma carta trimestral. Então, se você fizer a conta, você percebe desde quando eles estão Desde o início. escrevendo esses materiais, né? Então, é um tanto emblemático esse número, já passou a 100ª edição já passou há um tempo, né? Então, realmente é um histórico bem longo de cartas, e que nessas cartas eles sempre trazem reflexões profundas. A da última carta, que tem o título de Partículas e Propósitos, eu achei especialmente interessante porque traz um tema muito pertinente para todo gestor de ações. E basicamente o contexto dessa carta é que você pode pensar, fazer até uma analogia do mercado financeiro como um grande ecossistema em que você tem vários participantes que são os diferentes agentes de mercado, e que esse mercado ele é composto por partículas, né, digamos assim, e que com diferentes propósitos. Então, o que a gente vê é o somatório de todas as expectativas, da maneira de atuação de todos esses agentes, e entre um desses tipos de agentes que particularmente no passado não eram tão presentes, que vieram crescendo, é o dos fundos quantitativos. E eles explicam na carta e elaboram isso, a definição do que seriam os fundos quantitativos, até porque é um termo muito amplo, existem vários tipos. Um deles é o dos fundos quantitativos de operação de alta frequência, né, os HFTs, High Frequency Trading, e que, de fato, provocam distorções de movimentações de preço na Bolsa Brasileira, e o gestor, não só eles, mas todo gestor deveria ter consciência disso, né? Então, é uma carta que tem outros assuntos, ela fala sobre os fundos de fatores, os fundos, a influência das mídias sociais, dos investidores de pessoa física operando na Bolsa a partir de comentários em mídia social. Então, eu acho que é um tema muito pertinente, que fica a minha sugestão de leitura aqui, a última carta da Dynamo. É uma tendência, né? Então, acho que eles já tentam confrontar um pouco desse universo gestão ativa versus os quantitativos versus fatores. Então, é muito legal ver a casa de sucesso mais longeva no universo de equities aqui no Brasil refletindo sobre temas tão pertinentes aí que a gente tem já estudado e se debruçado bastante aí, que são temas ligados a fatores e high frequency trading. Muito bom, muito bom. Com isso a gente encerra as cartas. Vamos para o nosso momento Dica Cultural. E aí, Anversa, vou deixar você começar. O que é a dica do mês? Sigo com carteirinhos do Condado a milhão, né? E o bom é que agora alguns amigos têm mandado alguns presentes lá em casa. Então, o último aí foi um presente aí do amigo Léo Campos, aí um parceiro antigo aqui de companhia, que mandou o livro A Matemática e o Urso. Então, já pro meu leitor aqui infantil, que já tá chegando aí aos 3 anos de idade, chegou a hora de começar a introduzir a matemática, talvez de uma maneira mais interessante para ele. Então, A Matemática e o Urso é uma ótima introdução
do mais, menos e números e um conceito tão importante para nossas vidas, mas obviamente de uma maneira super lúdica. Ninguém está querendo trazer equações para uma criança muito pequena, mas é legal que eu acho que já vai habituando a criança a lidar com números e com uma realidade tão importante aqui nas nossas vidas, como alocador de recursos. Boa, muito bom. Ciências exatas aqui na Dica Cultural. E a minha, para fechar, aqui é a dica de uma série, conteúdo que eu tenho assistido aí ultimamente. É uma série, talvez não para crianças, né? Assim, para pessoal mais adulto, que se chama Ruptura. Tá lá nos top training da Apple TV. Top 1. Número 1. E que eu sempre vi, assim, eu nunca tinha consumido, eu comecei a assistir, é uma ficção científica, né? Que tem a premissa da série, ela é muito importante. É um mundo em que existe uma empresa que tem a capacidade de segregar a sua consciência, né? Para um setor dessa empresa, os trabalhadores, eles trabalham com a consciência separada. Então, a pessoa vai para o trabalho, chega lá, vive uma vida própria e depois volta e vive a sua outra vida. E aí o suspense se desenrola a partir daí. Muito boa a série. Fica aqui a minha dica cultural. Então é isso. Chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Próximo mês voltamos com mais insights, mais análises das cartas, como sempre. Então é isso. Obrigado. Até a próxima.